A paz, querido, seja bem-vindo ao projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Toda semana um vídeo novo, então aperta aí o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos estudos, que toda quinta-feira vai ao ar. Hoje, 1 Reis, capítulo 5. Bom, Salomão está no governo, e aí quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros ir lá até Salomão, porque Hirão, ele era muito amigo de Davi, pai de Salomão. E Salomão, então, ele envia uma mensagem ao rei Hirão. E a mensagem é o seguinte: tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra do nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora, o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e eu não tenho que enfrentar nem inimigos e nenhum tipo de problema. Então eu pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai Davi. Ele disse o seguinte para o meu pai: o seu filho, a quem colocarei no trono, em seu lugar, ele construirá o templo em honra do meu nome. De fato, isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 5, de 1 a 5. Bom, vamos colocar aqui também os pingos nos is, né? Porque o Salomão, ele vai dizer para o rei Hirão que Davi não construiu o templo porque ele estava muito ocupado com as guerras. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Verdade é que quando nós lemos lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículos de 1 a 11, nós vamos descobrir umas pérolas maravilhosas. Primeiro, nós vamos descobrir que Deus falou a Davi que ele ia dar a Davi um filho e que esse filho iria construir o templo. Quer dizer, Deus já havia escolhido Salomão antes que Salomão nascesse. Antes que Salomão existisse, Deus, de acordo com 1 Crônicas 22, já havia escolhido Salomão para ser aquele que ia construir o templo em honra ao nome dele. Olha que coisa legal. E também Deus falou para Davi que ele não iria construir o templo porque as suas mãos, ok, já estavam com muito sangue das muitas guerras que Davi guerreou. Então, esse era o real motivo pelo qual Deus não permitiu Davi construir o templo, né, sagrado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Porque as mãos de Davi eram mãos, eu não vou dizer manchadas, porque as guerras que Davi travou foram guerras legítimas, né? Foram guerras, nunca foram guerras que Davi traiu alguém, apunhalou alguém pelas costas, não. Eram confrontos, eram guerras, conquistas, enfim, muitas das vezes se defendendo e ora atacando, coisas da época. Então, mas por conta disso, das suas mãos saem com muito sangue de guerra, Deus disse: não vai ser você que vai construir o templo, tá? Vai ser o seu filho a quem eu vou gerar de ti. Então, depois em casa, você com calma aí pode pesquisar em 1 Crônicas 22, de 1 a 11, vale a pena, e isso me deixa assim, muito surpreso, né? Com esse Deus presciente, onisciente, que já escolhe-nos antes da nossa existência para um grande propósito. Você crê que Deus te escolheu antes da sua existência para um grande propósito? Você crê nisso? Eu creio. A Bíblia diz isso.
Nós fomos escolhidos, predeterminados antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda. Esse Deus é extraordinário, né? Eu creio nisso. Muito bem. Mas Davi, de acordo com o texto, ele deixa todo o material para a construção do templo antes da sua morte, ele deixa tudo já negociado, tudo negociado. E agora Salomão está dando continuidade às negociações que o seu pai já havia começado. Versículo 6. Então agora o Davi, negociando com o rei Irão, o rei de Tiro, ele diz o seguinte: olha, eu te peço que você corte para mim madeiras. Eu preciso de madeiras para a construção do templo. E eu preciso de madeira boa. Cedros do Líbano, que eram as melhores madeiras da região. Cedros do Líbano. Pinhos também. E os meus servos vão trabalhar junto com os teus servos. E eu vou pagar aos teus servos o salário que determinares. Ok? Porque não tem ninguém mais hábil para cortar árvores, senão os sidônios. Então eu conto com você. E o rei Irão, versículo 7, ficou muito alegre quando ele ouviu essa mensagem de Salomão. Tanto que ele até exclamou, dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. E aí o Irão respondeu para Salomão o seguinte: olha, eu recebi a mensagem, tu me enviou, vou atender o seu pedido e vou lhe mandar madeira de cedro e de pinho, madeiras caras, de qualidade, para a construção do templo do seu Deus. Meus servos vão fazer o seguinte: eles vão levar a madeira lá do Líbano, lá no norte de Israel, vão cortar a madeira, vão levar essa madeira até o mar. Que mar é esse? O mar Mediterrâneo. E eu vou fazer essa madeira flutuar em jangadas, eu vou juntar essas toras de madeiras, como se fossem jangadas, pelo mar, né, pela costa do mar, até o lugar que você me indicar, que elas vão desembarcar, ok? Bom, irmãos, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 16, nós sabemos que lugar é esse. Tá? O local do desembarque das madeiras é Jope, o porto de Jope, tá? Está descrito lá em 2 Crônicas 2,16. E quando a gente fala em Jope, irmãos, não tem nada mais gostoso do que você estudar a palavra de Deus e disparar um gatilho na sua memória, porque eu estive lá em Jope. Eu estive em Jope 3 vezes, 3 ocasiões que eu estive em Israel, eu estive em Jope. Jope é uma cidadezinha tão gostosa de você estar. E Jope nos traz várias lembranças, irmão. Jope, por exemplo, nos lembra que foi lá que Jonas, por exemplo, na sua desobediência, ele pega o navio no porto de Jope e vai para Tarsis, né? Deus mandou ele para Nínive, ele vai para Tarsis, pega o navio ali no porto de Jope. Jope, por exemplo, é também a cidade que nos faz lembrar que é onde Pedro, na casa de Simão, né, ele foi lá para o terraço e teve aquela grande visão de Deus, né, descendo aquele lençol com os animais, e falava para Pedro assim: coma. Ele disse: não vou comer, que esses animais são impuros. Deus disse: coma, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Tratando, quebrando paradigmas que havia na mente religiosa de Pedro, preparando Pedro para tratar, alcançar os gentios, no caso, a comitiva de Cornélio que estava chegando, Cornélio gentio, e tudo aconteceu ali em Jope, que é uma cidade linda, 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 irmãos, vale a pena, quando você for a Israel, visite Jope, que é uma cidade muito bonita. Então, ali em Jope, também foi o local onde as madeiras, né, desembarcavam, e dali os trabalhadores de Salomão pegavam essa madeira e levavam-na até Jerusalém para a construção do templo. Pastor, qual é a distância? 65 quilômetros. As toras de madeiras de cedro e pinho. Naquela época, não era fácil não. Por isso que Salomão tinha
milhares de trabalhadores. Não era prático, né? Como hoje, né? Pega ali a madeira, coloca no caminhão, o caminhão transporta e fica tudo muito fácil, 65 quilômetros. Não é tanta coisa assim nos dias de hoje, mas naquela época não havia transporte, né? Não havia essa facilidade toda. Mas foi assim que as coisas aconteceram. E ali diz o rei Irão: eu deixarei e tu poderás levá-la. Em troca, você vai fornecer alimentos para a minha corte. O Irão falou para Salomão. Salomão falou: tranquilo, tranquilo. Você me manda as madeiras e eu vou mandar alimentos para a sua corte, para o seu palácio. E Salomão mandou para Irão, sabe o quê? Ele mandou 20 mil, isso mesmo, 20 mil tonéis de trigo para suprir os mantimentos à corte do rei Irão. Além disso, ele mandou 20 mil tonéis de azeite de oliva puro, aquele azeite puro da melhor qualidade, 20 mil tonéis. Pastor, isso é todo mês? Não, todo mês não. Uma vez por ano, né, para suprir durante todo o ano, ok? O Salomão mandava para o rei Irão, tá? Para suprir a corte do rei Irão. Fora isso para suprir a corte do palácio de Irão. Fora os trabalhadores que trabalhavam na floresta do Líbano, cortando as madeiras. Não, aí já era outro suprimento. E eu darei como sustento aos teus servos, os lenhadores, 20 mil tonéis de trigo, 20 mil tonéis de cevada, 2 mil barris de vinho e 2 mil barris de azeite. Isso aí para a galera que vai trabalhar cortando as árvores. Então, muita coisa, muito alimento, muito suprimento, muitos trabalhadores, porque a obra era grande e por conta das dificuldades da época, né? Cortar aquelas madeiras, transportar até o mar Mediterrâneo, fazê-las chegar até o porto de Jope e transportar do porto de Jope 65 quilômetros até Jerusalém. Tá ok? Então não foi fácil. Versículo 12. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e houve paz entre Salomão e o rei Irão, rei de Tiro. Tiro é uma cidade ali na costa do mar Mediterrâneo, bem lá em cima, no norte de Israel, e os dois fizeram esse tratado. O rei Salomão arregimentou 30 mil trabalhadores de todo Israel, e ele os mandou para o Líbano. Lembra que no estudo da quinta-feira passada, né, o Adonirão foi escolhido como o encarregado, né, de administrar esse processo? 30 mil trabalhadores, 10 mil e um mês para trabalhar lá no Líbano, para ajudar a cortar madeira, transportar madeira, aquela coisa toda. Ficavam lá um mês inteiro, longe da família, um mês. Depois eles vinham, aí mandavam outros 10 mil. Aí esses camaradas ficavam 2 meses de folga nas suas casas, na sua família, porque também não vai tirar o cara da sua esposa, dos seus filhos, o tempo todo, né? Então, um mês já é bastante coisa, né? Mais do que isso, pelo amor de Deus. Então, aí voltava, aí depois ia o terceiro turno, ficava um mês e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, versículo 14 está falando sobre isso. Versículo 15. Salomão tinha 70 mil carregadores e 80 mil cortadores de pedra nas colinas. É porque tinha madeira, mas tinha que meter as pedras para fazer as bases, os alicerces do templo. Bem como 3.300 capatazes, que eram os supervisores do trabalho, para comandar os operários. Sabe que operário tem que ter supervisão, né? Senão o cara senta, o outro vê o outro sentar, senta também. Aí o outro vê que tem 2 sentados, ele também senta. Aí tem aquele que vê que, pô, tá todo mundo sentado, eu vou sentar também. Né? É assim que a coisa funciona. Então você tem que ter supervisor para que todo mundo possa, né, produzir
e a coisa avançar. Então ele tinha que ter os capatazes, os supervisores, só de supervisores eram 3.300, tá? Então a obra era grande e Salomão, ele tinha a sabedoria de poder organizar. Pensa num cara organizado, um cara que sabia administrar é Salomão. Por ordem do rei, retiravam de pedreiras grandes blocos, mas você não tem ideia desses blocos. Eu tive a oportunidade de visitar Israel e lá eu vi o Muro das Lamentações, e não só aquele trecho que aparece em geral nas fotos, né, aquele pequeno trecho dos Muros das Lamentações, mas eu tive a oportunidade de adentrar um pouco mais na parte que oculta, onde você vê os grandes blocos mesmo, de pedras, que vieram dessas regiões para a construção dos muros e do templo. Irmãos, blocos de até 15 metros. Que é isso, pastor? A maioria, 2, 3 metros de altura, 2, 3 metros de altura, tá ok? E de largura, algumas de 13, e recentemente a arqueologia encontrou uma de 15 metros de largura. Mas sem emenda? Sem emenda, filho. Sem emenda. Cortada nas montanhas, tá? Cortada lá das pedreiras. Imagina como é que se transporta um bloco desse, de 2 metros a 3 metros de altura, com 15 de largura, filho. Coisa assim surreal para aquela época, um negócio assim fora de série. Então, por conta disso, você vai ver aqui, ó, carregadores, 70 mil carregadores, para fazer esses blocos chegarem lá em Jerusalém para a construção do templo e dos muros, ok? Então, assim, os construtores de Salomão e do rei Hirão e mais os homens de Gebal cortavam, preparavam a madeira e preparavam as pedras para a grande construção do templo. Tudo isso para a glória e para a honra do Senhor. E por quê? Vamos lembrar, porque Davi tinha a cidade de Davi, ele estava construindo a sua casa, e em algum momento ele olhava para a arca dentro de uma pequena tenda e dizia assim, não é certo, como é que eu posso ter uma casa e a arca do Senhor ficar numa tenda? Não, isso está errado. Não, está errado. Eu sei que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não cabe nem no universo, porque ele criou o universo. Então ele não cabe nem no universo, ele cabe. Ele é muito maior. Mas também a arca do Senhor, que representa a glória da sua presença, ficar numa tendinha enquanto eu estou aqui, não. Eu vou construir um templo. E esse templo vai ser majestoso. Mas aí Deus não deu a ele a oportunidade, mas ele deixou tudo preparado e coube a Salomão a honra de fazer este templo ao Senhor. E daí toda essa trabalheira, toda essa despesa, todo esse investimento, não vou nem chamar de despesa, vou chamar de investimento, né? Porque quem faz algo para o Senhor, né, está investindo, né? Que você faz com amor, com dedicação. Você vê que não são pedras pega dali mesmo. Não, essa aqui serve. Não, essa aqui serve não. Qualquer madeira é coisa nenhuma. São os cedros do Líbano, as melhores madeiras que haviam na região, pinhos do Líbano. Nós queremos os melhores blocos que existem, as melhores pedras. Inclusive a tradução da Fiel, ela vai dizer que haviam 3 tipos de pedras. Algumas traduções, como a NVI, fala só de blocos, grandes blocos. Mas a Fiel vai falar de 3 tipos de pedras. Vai falar aqui de pedras preciosas, pedras grandes e pedras lavradas, pedras trabalhadas, esculpidas. 3 tipos de pedras, entendeu? Diferentes pedras. Então,
escolhidas de acordo com a necessidade, tá, da construção. Então, tudo feito com muito detalhe, com muito amor, com muita dedicação, porque está se fazendo para quem? Está se fazendo ao Senhor. Amém? Então fica aqui essa lição, amém? Em que o coração de Salomão até aqui, ele está totalmente dedicado, entregue a fazer o melhor para o seu Deus. Que seja assim também no meu e no seu coração, hoje e sempre. Amém, queridos? Fique na paz, beijo no coração. Até a próxima quinta-feira e nos acompanhe aí. Aperte o sininho das notificações. Vale o like, não vale? Até a próxima. Paz.